Meus queridos e amados irmãos e irmãs, alô, som. Me dê 50 centavos de som, macho. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, trecho do Evangelho de São Mateus. E para nossa melhor compreensão, eu preciso sempre lembrar que nós estamos refletindo neste ano o Evangelho de São Mateus, que tem o tema central, o tema da justiça, e que o evangelista São Mateus apresenta e coloca Jesus como sendo o Senhor, o mestre da justiça. E é muito importante para a nossa compreensão perceber onde Jesus encontra-se e com quem ele está conversando. Neste contexto, nós podemos compreender melhor o Evangelho. Muitas vezes Jesus está dando catequese para os discípulos. Outras vezes, Jesus está falando com as multidões. E outras vezes, que são os momentos mais difíceis, é quando Jesus está no templo e ele está conversando com os mestres da lei, os sacerdotes, anciãos, que são aqueles que representam os poderes político, econômico e religioso. Então é exatamente neste contexto, no templo e com este público, que nós podemos encontrar os maiores embates, as grandes questões que Jesus teve que enfrentar com este povo. E nesse evangelho de hoje, exatamente, Jesus está neste contexto. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então vejam que eles tinham um projeto. Eles estavam maquinando contra Jesus, queria pegá-lo em contradição ou em algum tipo de palavra que eles pudessem usar no julgamento contra o Império Romano. Então, eles mandaram seus discípulos. Eles não enfrentam diretamente, mas eles mandaram seus discípulos, os fariseus, junto com alguns do partido de Herodes. Então eles foram ter com Jesus e se naquele tempo tivesse celular, eles estavam gravando para ver o que é que Jesus ia dizer. Como não tinha celular, eles pegavam então pela palavra. Vejam o que os inimigos de Jesus, eles dizem. E na fala deles, eles entram em contradição. Primeiro, chamam Jesus de mestre. O que é um mestre? Qual é a relação de o que se estabelece com o mestre? Se eu chamo alguém de mestre, então eu sou discípulo. Então há uma relação. Então ele tem algo a me dizer, a me ensinar, e eu tenho algo a aprender. Eu aprendo com o mestre. Então quando eles chamam Jesus de mestre, eles estão em contradição. E o bonito é que eles reconhecem que Jesus é o mestre. É tipo assim, eu tenho uma professora que eu gosto muito, é uma professora sabida, uma professora boa, mas eu não estou nem aí para a aula dela, não quero aprender. Então eu não crio relação. Reconheço que é uma boa professora e eu reconheço que eu sou um péssimo aluno. Um péssimo aluno. Então Jesus é mestre, mas como eles não seguem e eles não querem aprender com o mestre, então eles não são discípulos, eles não são fiéis, logo entram em contradição. Primeira coisa. Depois eles dizem: sabemos que és verdadeiro. Vejam quanto elogio dos inimigos.
Porque quando são os próximos amigos, parece mais fácil. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Reconhecem que ele ensina o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, nem gosta de fofoca e de disse-me-disse. Não se deixe influenciar pelas opiniões dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Então, aqui estão todos os elogios que eles reconhecem na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele é mestre, que Ele é verdadeiro, que Ele ensina o caminho de Deus, que Ele não se deixa levar pelos outros e que Ele não julga pelas aparências. Grandes elogios. E agora vem então a ruindade, a malandragem, a safadeza. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus imediatamente percebe a maldade deles e os trata naquilo que eles são, hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês me chamam de mestre, vocês dizem que eu sou verdadeiro, dizem que eu não trato pela aparência, que eu aponto o caminho de Deus, e vocês estão armando uma armadilha. Vocês são hipócritas mesmo, viu? É igual alguém que chega te abraçando, tu é gente boa e que você sabe que não gosta de tu, que fala de tu. Aí você diz, mas tu é safado mesmo, mas tu é um hipócrita mesmo, né? Com abraço, com carinho, e por trás fica falando de mim. Vai passando, rapaz, vai passando, jacaré. Então Jesus os trata naquilo que eles são. E agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, vem uma das informações mais importantes do Evangelho de hoje. Jesus então diz: mostra-me a moeda do imposto. Jesus pede a eles: dai-me uma moeda. Jesus não tem, porque se Jesus tivesse uma moeda, Jesus não teria pedido. Esta informação, o evangelista está exatamente nos informando que Jesus é coerente na fala e na vida, naquilo que ele prega, naquilo que ele diz e na sua coerência de vida, nas suas escolhas, atitudes, no seu comportamento. Jesus está denunciando o sistema, Jesus está criticando, porque ele é livre, ele não participa. Tanto é que ele não tem a moeda, ele pede: mostra-me uma moeda, porque ele não tem, porque ele não compactua com o sistema injusto. Imaginem, está falando da moeda de impostos do Império Romano sobre a Palestina, de toda a situação de dor e de pobreza. Quem mais sofre são os pobres, são rejeitados, marginalizados, excluídos. O imposto, quando aumenta, quem sofre é o pobre, que não tem o dinheiro para ir no mercado comprar um arroz que está caro, o feijão, o essencial para comer. Então, se Jesus diz que é lícito pagar o imposto, então Jesus certamente iria frustrar aquelas multidões que já não aguentavam mais, que não suportavam mais o peso, o fardo imposto pelo império. Se Jesus diz que é lícito, Jesus então vai frustrar os pobres, os rejeitados, marginalizados. E se Jesus diz que não, então ele vai ser pego pela palavra e vão usar, dizer: olha, este homem aí está fundando um MST,
para invadir as terras e para protestar contra os fazendeiros e os ricos. Então ia dizer que Jesus era o fundador e o presidente do sindicato. Dizer que era o fundador e o presidente do sindicato, que estava contra Herodes, contra o império. E agora José? Então Jesus, guiado pelo Espírito Santo, com sabedoria, tendo a moeda do imposto em suas mãos, vendo nela a face do rei, diz então, olha aqui, vocês idólatras, adoradores, deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aí a gente recorre lá para o livro do Gênesis. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos abençoou e viu que tudo era bom. Ou seja, nós somos criaturas de Deus. Então devolve a Deus o que é de Deus. Tu és de Deus. O povo é de Deus. Se a gente quiser fazer um paralelo do Evangelho e da primeira leitura, podemos também pegar então que o povo está no exílio da Babilônia e Ciro, isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido, um rei pagão, foi ungido para libertar o seu povo da escravidão, significando um Deus que não abandona o seu povo. Deus sempre estará do lado dos pequenos, dos marginalizados. Não é à toa que o evangelista eleva a Deus uma prece: eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque estas coisas foram reveladas aos pequeninos. Não é à toa que Jesus nasce pobre, com os pobres e para os pobres. Então é um Deus que se levanta em defesa dos pequenos. Coxo, aleijado, mulher, menino, prostituta, leproso, estrangeiro, todos se sentem amados, acolhidos por Jesus Cristo. Enquanto que os fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes não se convertem para Deus, muito pelo contrário. Então Jesus no evangelho de hoje, ele pede simplesmente que seja feita a justiça. Devolve a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, penso que é um grande convite para que nós voltemos o nosso olhar para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas relações, os ambientes que frequentamos, quais são nossas prioridades, quem são os nossos amigos, qual é o espaço que Deus ocupa na tua vida, no teu cotidiano. E a palavra diz hoje a cada um de nós: olha para a tua vida, olha para as tuas escolhas, para as tuas relações, procura ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e oferece a Deus o que é de Deus, e devolve a César o que é de César. E aqui nós poderíamos pegar em várias dimensões, porque senão seremos incoerentes, hipócritas. Quando nós criticamos os políticos, nós somos corruptos nas pequenas coisas. Quando a gente critica o governo porque o canal está entupido, mas eu jogo lixo no canal. Ou eu estou no ônibus comendo um saco de pipoca, tomando água, e daqui a pouco eu só vejo a garrafa voando. Então eu sou hipócrita se eu não me esforço por uma vida coerente. Poderíamos também trazer para a dimensão da fé. Será que nós somos coerentes com o nosso dízimo? Será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Será que na vida espiritual
Eu tenho oferecido tempo para Deus? Ou a minha preocupação maior é com as coisas do mundo, com as coisas passageiras? Como é que eu estou me relacionando com a minha família? Afinal de contas, tua família é projeto de Deus ou não? Será que eu estou conduzindo o meu casamento, a minha família, meus filhos para Deus porque pertence a Deus? Ou a minha casa tem sido um lugar de discórdia? Tem prevalecido o querer de César? Eu, como sacerdote, tenho me esforçado para ser um sacerdote de Deus, porque o ministério pertence a Deus. Então percebam que tem mais a ver com a nossa vida do que o que a gente imagina. Coerência de vida. Aí quando a gente vai para a segunda leitura de hoje, veja que coisa bonita. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Damos graças a Deus por todos vós. Olha que coisa bonita. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas que a gente tem que ter. Quais são? Fé. Tem que ter na vida do cristão. Fé, caridade e esperança. Fé, caridade e esperança. E São Paulo está agradecendo porque ele consegue enxergar, consegue ver na comunidade. Será que eu consigo ver em mim? Será que eu estou conseguindo enxergar na minha família? Ou tem prevalecido o poder do império do pecado, das trevas, do mundo, das coisas passageiras? Ou na minha vida e na minha casa, na minha família tem fé, caridade e esperança? E caridade aqui a gente pode dizer que é igual a amor. E ele continua dizendo aqui, sabemos que sois do número dos escolhidos. Sabemos, irmãos amados por Deus, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Não é somente palavra, tem coerência. Não é somente igual os fariseus, mestres da lei e os sacerdotes, que se dizem perfeitos, cumpridores da lei do Senhor, mas o coração não está convertido para Deus. Que reconhece que Jesus é mestre, que Jesus é bondoso, é bom, que Ele conduz a Deus, que Ele não julga pela aparência, mas eles não aderem a este projeto. É a mesma coisa de um cristão que vem para a igreja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, professa a fé e volta para casa e continua com a sua incoerência. É a mesma coisa de alguém que participa da igreja, que participa da missa, que reza, que é de grupo de pastoral. No entanto, a sua vida não é coerente. Ninguém consegue ver os frutos de Deus. Hipócritas. Hipócritas. Abramos então o nosso coração. Coloquemos-nos diante do Senhor. Permitamos que esta palavra caia como semente, que ela eduque, corrige, santifique, converta. E que nós saiamos desta Eucaristia com o coração transbordando de um santo desejo. Eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Eu quero viver a coerência da fé, que passa pelo dia a dia, sobretudo dentro de casa, nas tuas relações.
Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aumente a minha e a tua fé, para que nós sejamos, pelo menos busquemos e lutemos por uma vida coerente, que a nossa profissão de fé se manifeste e se revele no nosso cotidiano, nas nossas ações. Que assim seja. Amém.